Boas, pessoal. Estamos começando mais um programa, Café Coado, programa que filtra pela palavra aquilo que nós consumimos. E hoje nós vamos filtrar as palavras do pastor Marcelo Ferreira. É um colega, é um amigo, pastoreia uma igreja em Viana do Castelo, aqui no norte de Portugal. Ele já participou conosco de alguns trabalhos que nós realizamos através da Céu e Terra. E hoje está aqui para partilhar um bocado da sua vida, do seu ministério, do chamado de Deus para ele em Portugal, a sua obra missionária junto com a sua família. Nós, junto com o Adriel, que está aqui comigo e sempre está, vamos ouvir um bocadinho daquilo que Deus tem feito na vida dele, testemunho dele, e também a perspectiva dele acerca do evangelho, acerca da obra missionária e acerca do seu chamado aqui para Portugal. Marcelo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Uma conversa aí com sabor de Brasil e Portugal. Muito bom. E é isso aí, vamos dar sequência, acho que vai ser um tempo importante. Foi um prazer conhecer o Francisco há algum tempo atrás e temos feito algumas coisas juntos, alinhados, e tem sido bom. Muito bom. Nós, como eu disse na introdução, nós realizamos alguns trabalhos pela Céu e Terra, e o Marcelo teve a oportunidade de partilhar a sua visão sobre o reino de Deus na altura. Mas hoje a nossa intenção aqui não era tanto uma leitura ou uma abordagem tão teológica de alguma temática bíblica, e sim conhecer um pouco do teu trabalho aqui em Portugal. Quando é que tu chegaste aqui? Por que é que tu vieste para Portugal? Sim. Como que a tua família reagiu, já que tu vieste com a família, né? Esposa e filhas, como é que eles reagiram, como é que foi a adaptação. Então, se tu puderes começar falando um bocadinho dessa experiência, e depois também tem outras questões aqui que nós queremos colocar, mas convém já explicar o porquê que nós queremos saber isso. Nós temos uma série aqui no Café Coado que chama-se Nossos Pastores, que é para o pessoal conhecer os pastores das igrejas locais aqui em Portugal e mais especificamente no norte do país, que é onde nós estamos. E nem todo pastor é um influencer, nem todo pastor tem projeção nas redes sociais, nem todo pastor é famoso e não tem que ser. Alguns são chamados para isso, outros não. Entretanto, todos estão no campo, né, no dia a dia, no campo missionário, trabalhando, gerindo as dificuldades, os desafios familiares, eclesiásticos, missionais, tudo aquilo que envolve a nossa obra no reino de Deus. Então, para nós importa saber isso, importa te conhecer dentro dessa nossa série, os nossos pastores, e por isso, então, se tu puderes começar aqui falando um bocadinho dessas questões que eu apontei. Ok, legal. Bom, primeiro eu vou começar aí me apresentando um pouquinho, né, para vocês. Eu, de uma maneira talvez mais sucinta, poderia dizer assim, né, de uma maneira oficial. Eu sou o Marcelo Ferreira, sou missionário da CEPAL, pastor, e trabalho no norte de Portugal, na cidade de Viana do Castelo. Trabalho com a plantação de uma comunidade cristã, que o nome chama-se A Casa. Isso é também um acróstico, né? Comunidade que ama, segue e adora a Jesus. Muito bom. Então, bem interessante, a gente usa isso como um acróstico, casa. Por sinal, nós estamos a gravar o programa na sede da casa. Exato. Eu queria falar um pouquinho antes de a gente já entrar nisso. A gente está com esse cenário aqui que fica onde vocês congregam, né? Onde fica a igreja de vocês. Por sinal, muito bonita essa cave aqui, tá? Ficou bem legal aqui. Achei que ficou mais legal que o nosso lá. O nosso, né, ficou muito bom. Nós fazemos todo um planejamento para ter um cenário mais ou menos adequado. Aqui não planeamos nada e tá perfeito. Exatamente. Mas enfim, estamos num ambiente bem informal aqui nas poltronas, né, no espaço que eles usam para congregar. Exato. Esse é o retrato, digamos, atual do nosso ministério, né? Ou pelo menos daquilo que é a cara principal do nosso ministério dentro de uma igreja que funciona em casa, numa cave. Então, a apresentação básica seria essa, né? Missionário da CEPAL trabalhando na plantação de uma igreja que funciona em casa. Mas eu poderia dizer também outras coisas, né? Se eu quisesse aprofundar um pouquinho mais, e eu acho que o Céu e Terra, que é um ministério no qual vocês também estão envolvidos, já trabalhou bastante sobre identidade, e a gente sabe que ela repousa em Cristo e tudo. Mas eu acho que vale dizer, né? Sou o Marcelo, filho do seu Alcides, filho da dona Meire. A gente tem que lembrar que a gente traz uma bagagem dos nossos pais, sempre, não é? É inegável isso. Sou marido, não é?
marido da Marjorie, uma rapariga muito especial aqui, que nós usamos, né? Rapariga em Portugal. É estranho para o Brasil ouvir isso, mas muito especial, uma menina com quem Deus tem grandes planos e, portanto, colocou eu no caminho dela para a gente estar junto e a gente se ajudar. E estamos aí numa caminhada casados já há 18 anos, que vamos fazer agora esse mês mesmo. Legal. E vocês estão há quanto tempo aqui em Portugal? Estamos há 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso. E vocês vieram, quando tu vieste pra cá, a tua esposa veio junto. Veio E as junto. 3 filhas também. 2, Na né? verdade, Porque a outra 2. nasceu aqui. Uma nasceu aqui. E as 2 que vieram, assim, tiveram uma adaptação fácil? Ou como é que foi o processo, assim, da Rapaz, mudança do Brasil pra cá? A adaptação, ela teve processos diferentes, né? Um passo a passo diferente para cada uma delas. Uma tinha 4 anos, a outra tinha 8. E a que é mais velha, ela nos primeiros 6 meses, ela dormiu com a foto da melhor amiga dela, debaixo do travesseiro, sem nós sabermos, durante 6 meses. Nossa. Ela ia pra cama, nós íamos lá, orávamos com ela e tudo, ela guardava a foto num lugar, depois ela levantava e punha a foto debaixo do travesseiro. 6 meses depois, a minha esposa descobriu a foto lá. Por que 6 meses só? Porque elas não chegaram e foram para a escola imediatamente. Nós chegamos em abril, elas foram para a escola em setembro. Então nós ficamos com um tempo assim mais relaxado nos primeiros 6 meses de tempo aqui. A igreja e a nossa missão deram essa oportunidade para que a gente pudesse conhecer o país, para que a gente pudesse sentir o gosto, né, desse lugar. Então as meninas sem escola acordavam a hora, né, que queriam mais ou menos ali. Então a Liz ia, tirava a foto e voltava de novo, escondia outra vez. Então nós nunca pegávamos isso. Foi quando começou a ir para a escola, tinha que acordar cedo, que nós vimos que a foto estava lá. Então, muito curioso, né? Era a melhor amiga dela, a Isadora, e fazia tudo, estava na igreja, na mesma sala da escola, fazia natação juntos, tudo juntos. E, de repente, essa falta, esse buraco, não é? Então, ela sentiu um pouco mais. Mas esse processo, eu acho que é importante a gente ter gente que nos oriente, tutores, mentores, e nesse caso, a nossa missão ajudou-nos nisso bastante. Que foi dizer, olha, quando vocês chegarem lá, procurem uma coisa que as meninas querem muito. Então a Liz queria uma bicicleta. Nós chegamos e compramos uma bicicleta para a Liz, que é a mais velha. A de 4 anos queria uma cozinha e tudo. Então fomos ao IKEA e compramos aquela cozinha com fogãozinho e não sei o quê. E já preparamos como primeiro lugar da casa foi o quarto dos brinquedos. E deixamos as nossas coisas para depois. Então, para que elas pudessem ter uma conexão já com esse país. A outra coisa foi que trouxemos coisas queridas para elas. Por exemplo, uma mala, viemos com mais ou menos 8 malas, e dissemos a ela, uma mala é de vocês. Vocês escolham o que vocês querem colocar, seja de brinquedos, de lembranças, para depois a gente decorar a casa da mesma forma ou parecido com o que era no Brasil. Para que elas sentissem-se familiares ali no lugar onde elas estavam, né? Então, acho que essas coisas ajudam, ter gente com mais experiência que possa fazer essa transição conosco, de mãos dadas conosco. A Iris, por sua vez, tinha 4 anos. Não sentiu muito, vivendo o tempo todo conosco, 6 meses sem ir para a escola, uma maravilha. No entanto, hoje, ela que tem 8, ela parece que sente umas saudades do Brasil, mesmo sem ter vivido tanto lá. Ela, por exemplo, liga muito na TV aquela série de vídeos do YouTube infantis, cristãos, Minha Vida é uma Viagem, e ela adora assistir a mesma música, que é a música do Brasil, que fala sobre o Brasil, sobre o verde, sobre a bandeira, né? E então ela tem uma conexão com o Brasil, mesmo sem ter vivido tanto lá. Então é curioso, nós temos que gerir. Claro. É uma questão para gerir. E isso eu vejo assim que é extremamente relevante, extremamente importante para a família, e não só para a família, para o indivíduo, mesmo que a pessoa faça uma transição transcultural, saia do seu país, seja ela um solteiro, uma solteira, seja um casal ou uma família com filhos, pensar sobre isso, planear isso, fazer isso de uma maneira estruturada. E não apenas decidir, vou me mudar ou vou sair do meu país, arrumar as malas,
embarcar no avião, descer no outro país e seguir o rumo da vida. Exato, eu acho que o que acontece muito com brasileiros, e esse movimento, esse êxodo de brasileiros vindo para Portugal, é que eles chegam aqui e consideram que aqui é o quintal do Brasil. Uhum. E nesse sentido, acabam por ou sofrer muito, ou não conseguirem virar o chip. Eles continuam com a TV a cabo ligada só nas coisas do Brasil, não conseguem assistir um outro telejornal que não seja o telejornal do Brasil. O futebol que assistem é o futebol do Brasil. Né? Encontram-se para falar mesmo do Flamengo, do, né? Tô citando o Flamengo todas aqui. Todas as referências mas do Brasil, né? As referências estão lá, exatamente. Não conseguem conectarem-se a nada mais. Né? As novelas, né? Os que assistem estão lá ligados. Então, eu trabalhei durante um período numa fábrica que logo que cheguei, tive que juntar ao sustento missionário que eu recebo, um trabalho fora. E ainda hoje trabalho também numa outra coisa que posso falar depois. Mas inicialmente trabalhei numa fábrica depois dos primeiros 6 meses. Foi bom, foi uma imersão cultural, foi conhecer o português a sério, as pessoas com 6º ano, com 8º ano, e pobres, né, que vivem de um salário mínimo com 50 anos de idade e tudo. Foi uma experiência muito importante. Sim. Conhecer esse português raiz. E eu ia de carro com um brasileiro e um português. E era impressionante perceber o quanto o brasileiro não conseguiu se desconectar do Brasil. A vida dele, os noticiários que ele assistia estavam sempre conectados com o que estava acontecendo em tempo real no Brasil. O futebol, os programas de humor. Então, quando fazemos uma transição, mesmo que não seja uma pessoa, digamos que com um propósito missionário, digamos que oficial, é preciso fazer uma pesquisa, estudar um pouco o país, abrir o coração, ler a história, ouvir a música. Eu cheguei a ouvir a música portuguesa aqui depois. Mas essas coisas começaram a tocar o meu coração. Eu lembro do dia em que eu estava assistindo um vídeo ou estudando sobre a história de Portugal no último século, sobre Salazar e tudo, e com fado ao fundo, bem baixinho. E eu fazia isso naqueles primeiros 6 meses. Até o momento em que eu me peguei chorando. E eu falei, uau, o que aconteceu aqui? Eu achei curioso isso, não é? Eu gosto de contar isso porque aquilo foi um marco para mim. Eu falei, parece que entrou um pouquinho de Portugal dentro de mim. Parece que eu senti um pouco do sofrimento e da dor dessa música que é o grito que sangra no coração do português e que marca a sua cultura, com aquilo que era a realidade da ditadura de Salazar, especialmente nos tempos do fim ali, antes dele entregar o governo. Então, eu acho que essa relação é importante. Nós, às vezes, caímos de paraquedas do Brasil, com a nossa realidade cultural que é muito mais ampla, com gente que veio da Primeira Guerra, gente que veio da Segunda Guerra, com tantas culturas, alemã, chinesa, japonesa, holandesa, italiana, portuguesa, e de repente a gente cai aqui, e aqui não é a mesma coisa. Exato. Eles não viveram essa experiência que nós vivemos lá. E eu vejo assim, mesmo que algumas pessoas, eu digo assim, toda gente que sai do Brasil e vem morar em Portugal, qualquer outro lugar, como tu disseste, vai sofrer menos se ela fizer um processo estruturado, planeado, de morar em outro país. Seja os seus planos financeiros, seja a sua adaptação cultural. Conhecer a realidade do local para onde ela vai e entender fundamentalmente que cada região é uma região no mundo, cada região tem a sua cultura. Não existe cultura melhor ou cultura pior, as culturas são apenas diferentes. Não existe cultura certa e cultura errada, elas são características e realidades daquela própria região. Então isso eu acho que diminui muito o sofrimento e também esse drama da adaptação. Isso para qualquer pessoa. Agora eu diria que para o cristão isso é fundamental, porque ainda que ele não venha com uma vocação missionária prática de atuar exclusivamente como missionário aqui na Europa, ele carrega em si, por causa da sua fé, uma missão. Sem dúvida. Todo cristão é um missionário. Ele pode não ter o cargo missionário. Sem dúvida. Mas ele tem uma missão. Então, quando ele sai do país dele, aonde quer que ele vá, pode ser África, pode ser Sudeste Asiático, pode ser Europa, não importa onde, ele tem uma missão.
que é expressar a vontade de Deus e manifestar a glória de Deus através do seu viver. Sem dúvida. Nós somos um povo missional, né? A igreja é um povo missional. Exatamente. Então, se nós somos igreja, somos corpo de Cristo, carregamos dentro de nós uma missão de glorificar a Deus com tudo que somos, com tudo que fazemos. Então, aquela comissão que Jesus deixou para os discípulos em Mateus 28, ao subir aos céus, aquilo estende-se à igreja. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, aquilo é espalhado por todos os discípulos, porque quando acontece aquelas primeiras perseguições por parte dos judeus, os apóstolos ficam em Jerusalém e os cristãos que espalham-se, não é, por todos os lugares e vão levando a mensagem, enquanto os apóstolos ficam, o que fica mais do que provado que eram pessoas, entre aspas, comuns, não eram os apóstolos, mas são eles que levam a igreja para frente. Então, acho que esse movimento de êxodo no mundo, de multiculturalidade, de pessoas que estão saindo de um país para outro por causa de trabalho, por causa de home office, a coisa que o Covid trouxe, que é a possibilidade de eu estar em qualquer lugar e continuar trabalhando na mesma empresa, tudo isso eu acho que favorece o movimento do Espírito Santo no mundo. Deus é soberano sobre as nações, soberano sobre a sua igreja, e ele está trazendo vida a muitos lugares por meio do seu povo que movimenta-se de um lado para o outro por causa, às vezes, de questões de trabalho, e não são esses missionários profissionais. Sim, exatamente. Sim. Nós temos acompanhado na nossa série das pessoas que influenciaram o cristianismo, né, que foram influentes, e nós conversamos no último episódio sobre isso, né? Como Deus, ele trabalha no mundo para que seu evangelho vá à frente, né? Continue sendo espalhado, continue sendo... E eu vejo que parece que de tempos em tempos existe esse ponto, assim, de chegar, assim... muitas pessoas que nós estamos conversando têm falado isso, que Deus tem algum trabalho cá em Portugal, cá na Europa, que está movimentando, parece, as pessoas para virem para cá, sabe? Trazendo muita gente, principalmente missionários, pastores... para trazer esse evangelho, parece que para criar um reavivamento aqui, né, na igreja e tudo mais. E a gente vê como isso é um processo histórico, né? Porque foi no programa sobre o Zinzendorf e os moravianos. Sim. Que nós falamos, e uma das orientações de Zinzendorf e da liderança da igreja morávia era que os membros, né, os moravianos, ao se deslocarem para outras regiões, porque tinham uma prática missionária muito enraizada na igreja, ela era movida pela obra missionária, a orientação é de que eles procurassem empregos, porque eles tinham que se prover o seu sustento, em atividades comerciais. Isto é, áreas onde eles tinham interação e podiam se comunicar e se relacionar com as pessoas. E salgar, iluminar. Exatamente, porque se fossem para a indústria, tudo bem, proveria o seu sustento, mas... especialmente a indústria lá no século XVIII, século XIX. Né? Um trabalho extremamente delimitante. A pessoa fica no posto de trabalho, fica ali parado o dia todo, faz aquele trabalho, não se comunica com ninguém. Sim. E o foco era, olha, vai lá, trabalha, provê o teu sustento, só que o teu objetivo não é o trabalho, o teu objetivo é a missão. O trabalho é o complemento. Então, usa o trabalho para evangelizar e para cumprir a tua missão, que é falar de Cristo. Então, tem um pouco disso, assim, nós estamos vendo... Tá aí uma propaganda... pro pessoal que tá a assistir, para clicar lá no programa do Zinzendorf. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E perceber essa dinâmica de que como o teu trabalho pode ser extremamente usado por Deus e na missão soberana, redentora de Deus no mundo. Exatamente. Então, eu acho que tem muito a ver com isso que tu falaste, porque Covid e todas essas mudanças também trouxeram uma reorganização das estruturas laborais, trabalhistas, etc., né, a prática do trabalho, e permite que mais pessoas se desloquem, viajem e morem em outras regiões. Muita gente vai fazer isso naturalmente, agora tem cristãos que também farão isso. E os cristãos, ao fazerem isso, têm que entender. O objetivo não é ir morar lá para ter uma melhor condição de vida ou para ter uma outra vida, ou para fornecer outras condições educacionais para os filhos, seja quais forem os motivos. Tudo isso é válido, mas tudo isso é complementar a missão e o chamado de Deus para o cristão. Sim. Marcelo, e já entrando nessa questão do evangelismo e tudo mais, eu queria lhe perguntar como é que foi a tua conversão,
Como é que tu iniciou essa jornada com Cristo? Sim, eu fui criado por uma mãe cristã, que ensinava a Bíblia para mim desde pequeno, mas era aquilo, era ouvir e não perceber ao certo o significado daquela mensagem, Sim. não é? Mas extremamente importante. Sabemos que um dia aquilo pode frutificar. Uhum. Orava muito por mim, e aí fica o valor, né, dos pais, da oração dos pais, das mães, para os seus filhos, e de não esmorecerem nunca, né? Aos 15 anos de idade, eu surfava como atleta amador, queria ser surfista profissional, tinha isso como objetivo da minha vida, isso no Brasil, tinha como objetivo da minha vida mesmo. Ia bem, tinha já alguns patrocinadores, apoiadores, que ajudavam-me com alguma estrutura de roupa, material, para ir às competições e coisas assim. E, de repente, eu tive uma frustração numa competição que daria-me uma exposição muito maior, né? Dava-me uma passagem para a Califórnia e coisa assim. E eu perdi, assim, sabe, aquela coisa de bater na trave, no travessão, depois na trave outra vez e sair, não é? Nas balizas, né? Como nós dizemos que é em Portugal. Foi muito no quase, assim, de raspão, e eu perdi essa oportunidade. E aquilo gerou no meu coração, com 14 anos, uma frustração muito grande, que levou-me a pensar sobre a minha vida, sobre o objetivo da vida e das coisas. E essa reflexão culminou com o encontro com Cristo. Eu ouvi um sermão de um pastor já falecido, Paulo Pancotti Lacerda, que foi quem me batizou também, na igreja da minha mãe, e ele pregou aquela passagem de Jeremias, capítulo 19, sobre o vaso novo. E ali ele jogou um vaso mesmo no chão. E eu não lembro nada da mensagem, eu nem estava prestando atenção direito. Mas quando ele jogou o vaso no chão e disse: Deus precisa fazer isso com algumas pessoas aqui, aquilo marcou a minha vida. Eu falei: esse sou eu. E uma semana se passou, eu estava aprendendo a tocar guitarra. E era aquela coisa, né? Aprender a tocar guitarra para tocar as minhas músicas favoritas, né? Eu queria tocar Nirvana, eu queria, né? Era essa coisa toda. E minha mãe disse: olha, na próxima semana vai ter um seminário de louvor e adoração e música aqui na cidade e tal, interdenominacional. E você não quer ir e tal? E eu pensei: vou lá. Pagaram para mim e eu fui. E nesse encontro, com talvez umas 5.000 pessoas, estava lá o Asaf Borba, e eu fui extremamente impactado pela vida dele, por aquele momento de adoração, e aquilo mexeu comigo ao ponto de eu falar: o que eu estou a fazer aqui? Eu não tenho a alegria que essas pessoas têm aqui. O que elas estão a cantar com tanta emoção e coração e entrega, e que eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso. E aquilo acusou o meu coração, acusou a minha condição, o meu pecado. Eu lembro de fechar os meus olhos e sentir muitas coisas em mim, em minha cabeça, e ali eu entreguei a minha vida a Cristo, num momento mesmo de culto, de adoração. E fui às lágrimas e tudo, e senti naquele instante que Deus estava a pedir tudo de mim. E esse tudo eu fui entregando em oração, até o momento em que eu pensava sobre o surf, e a minha cabeça, assim, desviava do assunto. E ela voltava como um ciclo. Eu pensava sobre o surf, não, isso aqui eu não vou falar. Até que eu não conseguia. Eu falei: tá bem, Deus, eu entrego o surf nas tuas mãos. Esse desejo que eu tenho de, né, ser um profissional, viver disso, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E se o Senhor quiser que eu seja um pastor, um missionário, a minha vida está aí nas tuas mãos. E fui cheio de Deus mesmo, do Espírito Santo. Foi conversão ali. Novo nascimento foi nesse momento. E a partir de então foi desenvolver minha vida de amor à igreja. Comecei a me envolver com os grupos de adolescentes, jovens, e a despontar para a parte musical, para a parte do ensino, da palavra, de orar pelas pessoas, e esse chamado ser confirmado dentro de mim e fora de mim pela igreja local. Pessoas verem esse dom de cuidar de pessoas, de ensinar, de conduzir, de desejo de interceder pelo próximo, até o ponto de eu ir ao seminário. Bom, nessa história tem sempre muitas confirmações. E eu até hoje sou um pastor relutante. Um pastor relutante com o meu chamado, não porque eu tenha dúvidas dele,
mas talvez porque eu seja birrento mesmo e dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, já disse Deus, já disse Jesus para o apóstolo Paulo, não é? Muitas vezes sou esse pastor relutante com a minha própria vocação, ou vacilante por sentir-me fraco, por sentir-me inadequado, mas eu não tenho razão de duvidar, nem por evidências internas, nem por evidências externas de igrejas ou de pessoas que são ministradas, nem pelo passado e nem pelo presente. É algo que eu vivo e que eu falo, olha, é isso, sou um pastor evangélico, relutante, e pela misericórdia e graça de Deus sou sustentado até aqui, até os dias de hoje. Muito bom. E o seminário tu iniciaste com quantos anos? Eu tinha 17, eu ia fazer 18 anos no ano do seminário. E ali cumpriste um período que aí foi 3 anos? Foi 5 anos. 5 anos de seminário. Foram 4 anos internos no Palavra da Vida, e Atibaia. Depois o estágio. Depois o estágio no 5º ano, onde eu fui trabalhar com plantação de igreja. Foi meu primeiro ministério. E uma das coisas que me faziam relutar com o chamado e com a vocação era o tema da igreja. Porque eu venho de uma linha eclesiástica de igrejas conservadoras, tradicionais, batistas. A minha mãe cresceu na Assembleia de Deus, mas era da Igreja Batista na altura em que eu nasci. Então eu vivia com essas duas realidades, com essas duas heranças, não é? A herança da Assembleia de Deus, da realidade dos dons, uma coisa mais aberta. E a minha mãe vivia essa fé no dia a dia, mas pertencia a uma igreja batista. Essas coisas, então, deixavam-me com uma janela bastante aberta, mas que no dia a dia, especialmente burocrático da igreja, me fazia muita confusão ver as assembleias e aquela fama de as assembleias ter muita briga e essa coisa toda, e o pessoal levantar e fazer boca de urna para os votos. E eu falava, não, eu não quero isso aí para mim. Sabe? Se ser pastor é isso aí, ser pastor de uma igreja é ser isso aí, eu não quero isso para mim. E foi no seminário que um professor, o Jairo Moreira, disse para mim, não, isso aí que você está falando não é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Não considere menos aquilo que Jesus deu a vida dele e deu o sangue dele. Jesus ama a igreja. E você não tem outra coisa a fazer senão amar a noiva também. A gente é como esses amigos do noivo. Não é? Então, você tem que desenvolver o amor pela essência do que a igreja é. E daí veio uma busca incessante por, assim, ok, o que é a igreja então? O que é a essência da igreja? Foi um dos temas que mais marcou meu coração no início da minha caminhada. Porque se eu poderia me desvencilhar daquele sistema quadrado, não é, do que eu via denominacionalmente, então, o que era a igreja para além daquilo? E mais profundo, o que era a igreja no seu ADN, no seu DNA, na sua essência? O meu trabalho de TCC foi Atos 2, 42, 47. Já tinha alguns livros publicados, né? O Rick Warren já tinha o Igreja com Propósitos, trabalhava um pouquinho esse texto, mas depois ele ia para as estratégias mais práticas, né? Uma coisa mais americana. Mas depois fui ler alguns alemães, algumas coisas que trabalhavam essa essência da igreja. Depois, um livro que me marcou muito foi o Igreja Forma e Essência, do Gene Getz. Então, algumas coisas que foram assim aquecendo e queimando o meu coração. E o primeiro ministério, então, foi começar, ou na verdade, um grupo que já existia, como esse aqui, estava num momento curto, reduzido, de 9 pessoas, tinha vivido uma espécie de um trauma por causa da situação da liderança anterior, era uma igreja em plantação, o pastor precisou sair e eu cheguei, novinho e tal, e começamos a igreja em minha casa, funcionava na garagem, eu passei a morar na casa pastoral, que era a igreja, enquanto se construía o templo na parte da frente do terreno. Então, boa parte da minha vida foi começar, nesse pedaço, foi começar a pesquisar e a procurar amar a Igreja de Jesus como corpo, como organismo vivo, mais do que como instituição. E como que eu poderia gerir a questão da instituição, porque ela é inevitável e a gente precisa dela. Ela acaba por ser uma consequência natural. Você organiza as coisas à medida em que você tem pessoas e dons. Então, como organizar sem perder e sem corromper
a natureza orgânica da igreja. Então eu estava sempre com essa coisa no coração e vivi muito tempo assim. Então, de certa forma, tu desenvolveu isso, tu tinha aqui uns 22, 23 anos, talvez. Então já, e isso foi praticamente o início do teu ministério, porque tu saíste do seminário, ainda novo, e já avançaste para a caminhada pastoral, né? Eu e Marjorie casamos, ela foi ter comigo lá, então, na casa onde eu já vivia, e nós vivemos 3 anos nesse ministério em Boiçucanga, litoral norte do estado de São Paulo, e que eu tenho um carinho imenso por aquilo, por aquele trabalho. Hoje chama-se Igreja Batista Betesda. Tem lá um pastor que é o mesmo que ficou ali no meu lugar, né, que me sucedeu. Sim. E era aquilo, batismos no Rio, não é? Coisa que não é tão comum no Brasil, né? Nós usamos o batistério das igrejas muitas vezes. Então, aquela coisa bem raiz, uma comunidade mais pobre, mas que me ajudou muito. E isso já, de alguma forma, já te colocou assim nessa linha de estudo da eclesiologia, assim, né? O estudo da igreja. Sim. E a partir disso, como é que tu vês o papel da igreja na sociedade, ou até mesmo o papel da igreja na cidade? Ela deve servir a comunidade, ela deve servir a cristandade apenas. Como é que tu olhas para isso hoje? Sim, bom, depois até pensando disso... que vocês também têm essa condição aqui, né? Sim. Uma igreja em desenvolvimento, ainda, né, tem andado, mas ainda eu diria que está nos primeiros passos, talvez, embora já tenha um tempo de existência. Sim. Então, talvez essa tua experiência na plantação de igreja, associada aos teus estudos, né, no campo eclesiástico, como é que tu vês e se isso se aplica também na tua realidade, nisso que tu fazes aqui? Eu gosto muito de uma fala que eu ouvi do pastor Ricardo Agreste, lá da comunidade da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas. Ele praticamente está fazendo uma citação do Tim Keller, a dizer que a igreja é a comunidade mais importante da face da terra. Ela é o sinal mais importante da face da terra. É o sinal do reino de Deus. E, portanto, sim, ela é a luz que está sobre o monte. Ela vai impactar a cidade, o lugar onde ela está. Ela é uma bandeira do evangelho, ela é um testemunho público, seja para salvar os que creem ou um sinal de juízo para os que não creem. Então, quando nós olhamos para o evangelho, olhamos para a Bíblia Sagrada, eu creio mesmo que a igreja ela tem uma missão para dentro e ela tem uma missão para fora, para a cidade onde ela está. Por isso, como no próprio livro do Tim Keller, Igreja Centrada, ele trabalha em cima de 3 eixos, né? Ele fala o evangelho no centro, depois a cidade e o movimento. Porque muitas vezes a cidade está em movimento e nós perdemos o bonde do movimento. Ele fala que muitas vezes nós estamos 30 anos atrás do movimento que a cidade já tem. Estamos respondendo questões de 30 anos atrás. Né? Então, quando olhamos para o Novo Testamento, para as palavras de Jesus, é nítido que nós temos uma missão de resposta, de reagir, mas também de propor para a cidade onde nós estamos. Como fazer isso? Bom, é preciso orar muito a Deus e buscarmos o discernimento, buscarmos o diálogo com outros pastores, o que eles estão vendo na cidade, com a nossa própria comunidade, com aquilo que está acontecendo dentro dela e ao redor dela, né, na sua circunvizinhança. Então, sem dúvida que quando uma igreja é plantada, não é para ela olhar para o seu próprio umbigo somente. Né? Ela tem aí uma responsabilidade no seu entorno e na sua cidade, no movimento que está acontecendo dentro da sua cidade. Pois eu diria que essas mudanças político-econômicas e sanitárias, inclusive, que nós sofremos aí pelos quais nós passamos nos últimos 2 anos, decorrentes da pandemia, tenham intensificado o movimento nas cidades. Eu vejo que houve uma mudança muito forte, principalmente no pós-pandemia, né? A pandemia deu uma congelada, mas parece que meio que ativou os ânimos assim numa expectativa. O que vem depois? E depois que aliviou os problemas da pandemia, houve um movimento, né? Talvez até uma reação
a possibilidade de não deslocamento, de não mobilidade durante esses 2 anos. E então intensificou-se depois, e eu tenho visto que há um movimento, especialmente, eu acho que no mundo todo, mas eu vejo aqui na Europa, não só Portugal, em vários outros países, um movimento de deslocação, de transição de emprego, de trabalho, até mesmo as igrejas multiplicando, criando novas células, novas unidades, etc. E isso tudo é algo pelo qual a sociedade passa. E a igreja, estando na cidade e sendo uma instituição, um elemento, uma célula importante na cidade e na sociedade, ela precisa estar atenta a isso para saber responder a isso. Eu acho que a gente muitas vezes recebe uma carga no nosso cristianismo do interesse pela santidade desde cedo, o que pode levar a gente a se encastelar. Uhum. Não é? Então nós precisamos nos separar. Eu acho que eu vivi isso na minha infância, adolescência, início de juventude, a preocupação da igreja pura, da igreja santa, que é verdade, que é algo bíblico. Uhum. Então a igreja ser santa, a igreja ser separada é parte da sua missão também. Mas a igreja também ela é apostólica, Uhum. né? Ela é enviada ao mundo. E às vezes nós não sabemos equilibrar essas coisas. Exatamente. Um questionamento que eu lhe fazer é, assim, como é que a igreja não vira mundo, sabe? Porque hoje em dia nós temos muitos movimentos que trazem elementos que estão no mundo, né? Principalmente de festa, de alegria e tudo mais, para dentro da igreja. E às vezes tem cultos que nós olhamos que nós não conseguimos perceber a diferença entre uma boate, entre uma balada e uma igreja, sabe? E isso vai de encontro com o que tu tá dizendo, como é que nós fazemos para que isso não aconteça, sabe? Sim. Eu acho que é um desafio grande aí, às vezes nós entramos naquele pêndulo, não é? Uhum. Ou vamos para uma abertura cultural extrema na nossa filosofia de ministério, de dialogar com a cultura de uma maneira tão extrema que a gente perde as raízes históricas, não é? Do que é a igreja e de como que a igreja ela se expressou na história do cristianismo. A gente quase que pega o nome liturgia e tem nojo desse nome e dá um chute nesse nome. O que é isso? Isso aí é ser hipócrita, é ser fariseu. E não percebe que é um aspecto formativo quando se pensa em liturgia como serviço, que é a verdadeira tradução, e que sim, é possível pensar no aspecto formativo de quando a igreja se reúne e de que ela tem uma proposta de ensino em tudo o que faz durante o período do culto. Então, há ensino enquanto se canta, há ensino na ordem que se faz, há ensino na leitura bíblica, há ensino na pregação, há ensino em tudo isso. Então, quando a igreja ela reúne pessoas, até a estética do lugar onde ela está, se ela usa uma cruz, se ela não usa, todas essas coisas ensinam, são formativas. Não é? Por um lado, algumas igrejas querem um diálogo cultural tão grande que querem jogar fora toda a sua história. A história da igreja, a história do cristianismo. Por outro lado, outras estão tão apegadas à história de um modo idolátrico que não dialogam em nada com a cultura. E não conseguem falar para a sua própria geração. Como diz lá o texto de Atos, né, que Davi, tendo servido a sua geração, expirou, faleceu. Então, não conseguem porque estão agarradas aos seus documentos denominacionais oficiais e tudo, e já nem voltam para o Novo Testamento. É aquela coisa, né? Não, nós estamos aqui com digamos assim, o puro evangelho, né? Com o puro sangue do evangelho. Mas voltaram até onde? Voltaram até 1500. Quer dizer, quer voltar para o puro evangelho? Então reduz mais 1500 anos. Não volta só 500. É preciso voltar 2000 anos. Exato. Então, eu acho que é preciso isso. O Novo Testamento é impressionante, não é? O apóstolo Paulo, a mentalidade do apóstolo Paulo, ele trabalha com a essência, com o que é eterno. Você não tem uma ordem de culto numa carta apostólica. Por quê? Ele poderia ter feito isso. Ele falou em igrejas tão diferentes, Éfeso, Filipos, Tessalônica, mandou carta para Romanos, uma carta esplêndida, onde ele não tinha ido ainda, pelo menos, até enquanto escreveu. E ele não poderia ter falado, pessoal, eu não cheguei aí ainda, deixa eu ensinar para vocês como é que é culto, deixa eu passar uma liturgia. Não passou.
Mas é claro que temos princípios. E aí vai também de como nós entendemos o Antigo Testamento, a continuidade ou descontinuidade do Antigo Testamento, como vai a nossa teologia, né? Se eu uso um pouco da ideia, se eu reflito um pouco da ideia, por exemplo, de Levítico, o quanto Levítico fala para mim, para minha liturgia do Novo Testamento, ou o quanto é descontinuidade total e tudo que eu tenho no Novo Testamento é outra coisa, que cancelou tudo do Antigo Testamento. Vai muito disso, né? Continuidade ou descontinuidade. Mas eu acho que há um jogo importante de sermos sóbrios, porque há muita maluquice, há muita doideira. Né? O pessoal quer dialogar com a cultura e fala absurdos, por exemplo, para falar sobre sexo com adolescentes. Se põe no tema da mensagem e na arte do Instagram, a foto parece que é um convite para ir pra balada. E eu acho que não precisa. Não é uma questão de opinião pessoal, mas é onde o diálogo com a cultura é algo assim em demasia, não é? Que tira qualquer relação com o sagrado também. Então, são pontos aí, né, a refletir. Sim, tem que ter um equilíbrio. Mas eu acho assim que o elemento que vai balizar, que vai organizar isso é a palavra de Deus. Sem dúvida. E eu acho que o que ocorre aqui é uma falta de conhecimento da palavra. É verdade. Então, de um lado, tem-se um apego muito forte à tradição, a um conservadorismo, e não é que o conservadorismo é contra as escrituras, não é isso, mas um conservadorismo fora das escrituras, ele radicaliza. Então, há um apego aos personagens, aos documentos, aos escritos, a tudo que foi feito no passado e que defendeu o cristianismo e ajudou a preservar o cristianismo. Ou então há um desapego completo a isso e um apego a essa modernização, a esse progressismo acerca da mensagem do evangelho e cai-se em extremos. E esquece-se que o que vai ligar os extremos é o evangelho, que tem que estar no meio. É verdade. Então não há falta, não é que não há, mas falta um bom conhecimento das escrituras. Falta na igreja tempo, e tempo de qualidade, um bom tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para refletir sobre o texto bíblico, fazer uma boa exegese do texto bíblico e assim entendermos como é que nós vamos aplicar. Seja nesse diálogo mais aberto com a cultura e com os movimentos da cultura e da cidade, seja com a tradição que nós temos que preservar. Que é rica também. Que é rica também. Então, se nós colocarmos verdadeiramente o evangelho no centro e nos debruçarmos nele, o evangelho nos ajuda a puxar os dois lados. É verdade. Agora, se nós esquecermos disso, criarmos estratégias para ir na cidade sem o evangelho, ou para resgatar a história sem o evangelho, então sempre o pêndulo vai jogar mais para um lado do que para o outro. É interessante você dizer isso e olharmos, por exemplo, as recomendações de Paulo nas cartas, em que ele está, por exemplo, a conversar com uma audiência judaica e gentílica ao mesmo tempo. E aonde é que ele fecha as questões? É na obra de Cristo. Não é? Em geral, com aqueles capítulos iniciais sobre o indicativo, aquilo que Deus já fez por nós em Cristo, fomos chamados, fomos salvos, o Espírito Santo nos selou, qual é a profundidade do que Cristo fez, para então chegar na parte prática e dizer, então vivam assim, assim, assim. Mas quanto mais eu sei de Cristo e das implicações da sua obra, eu tenho condições de dialogar com o meu povo hoje. É bem isso que você está dizendo. Faz sentido, total sentido. E Marcelo, assim, como é que tu vês isso, já que tu és brasileiro, tua família é brasileira, tem um trabalho de plantação de igreja em Portugal, e, portanto, relacionando-se com famílias portuguesas, ou cristãos, não necessariamente famílias, né? E junto um movimento que tem ocorrido aqui no país, aqui em Portugal, de fluxos migratórios, não só brasileiros, né? Nós sabemos que tem cada vez mais um crescimento de missionários canadianos, americanos chegando, muitos estudantes africanos vindo para cá também, asiáticos por causa de acordos de desenvolvimento científico, Portugal e China, Coreia do Sul, etc. Então há um movimento, né? Isso nós temos a certeza.
Como tu vês o teu trabalho, o que tu analisa até numa perspectiva mais crítica sobre aquilo que a igreja precisa fazer aqui em Portugal, tendo em conta que tu estás aqui, né, num trabalho de plantação de igreja, que a igreja tem esse desafio de conciliar diferentes culturas e que a cidade ao nosso redor, ou a cidade onde nós estamos, ou o país, está nesse movimento aqui cultural, social, etc. Como é que tu vês, como é que tu vivencia isso? Qual tem sido a tua experiência, a tua prática? Eu lembro também para responder, ou começar a resposta sobre isso, a reflexão, não é? É muito mais uma reflexão do que uma resposta. Da fala do pastor Tim Keller, a dizer que o melhor método evangelístico que as escrituras apresentam é a plantação de igrejas. Não é? Então, nós não temos lá na Bíblia alguma coisa como as 5 leis espirituais ou tal e tal coisa do folheto XYZ. Embora essas coisas são completamente úteis. Mas o método evangelístico do mundo, da missão de Deus, de redenção na história, é plantar igrejas locais em diversos lugares. Porque essas igrejas serão uma expressão da face de Cristo, do reino de Deus, não é? Que já começou, que já chegou e foi inaugurado. A era vindoura já foi inaugurada, está presente na vida da igreja, na vida dos seus súditos, e nós estamos à espera dessa consumação final do reino. Então, essa história começa com a plantação de igrejas em lugares. Quando a plantação de igreja é num lugar como Portugal, por exemplo, com esse fluxo migratório imenso, o que pensar? Eu faço sempre, então, esse exercício durante esses 3 anos e meio que estou aqui. É plantar uma igreja para uma etnia ou é plantar uma igreja para aquela cidade ou aquele local onde fomos enviados? Porque se o local está em movimento, se o local está recebendo gente de todo tipo e de todo lugar, como você mesmo disse, temos indianos, temos africanos, temos brasileiros, temos portugueses, gente de todo lado chega para aqui. Essa igreja que foi plantada nesse lugar precisa ver a cidade, precisa ver esses movimentos. E ela é uma comunidade onde hasteia a bandeira do reino de Deus. E é uma comunidade multicultural. Eu vejo que esse é o ideal teológico da igreja. Então, por exemplo, ao lermos o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai de um lugar para o outro, não é, junto com a sua equipe, com a sua equipa de missões, com o seu grupo, e ele começa a chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. Por onde ele passa, ele começa passando pela sinagoga, onde era o mais natural, né? Até parece que uma estratégia teológica, oferecer o evangelho aos judeus, e à luz da rejeição dos judeus, ele então vai para os gentios. E as igrejas se tornam comunidades multiculturais. E onde ele resolve muitas das questões que nós lemos em 1 Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Tessalonicenses, em tudo quanto é lugar. O concílio de Atos 15, não é? Com aquela palavra brilhante de Tiago para resolver a questão. Tudo aquilo está em torno desse entroncamento de culturas que estão unidas em Cristo. Portanto, eu vejo que igrejas são comunidades multiculturais, elas têm um guarda-chuva abrangente o suficiente para compreender aquilo que o apóstolo Paulo disse, que não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, bárbaro, cita, mas Cristo é tudo em todos. E aí está, acho que, o grande milagre do evangelho. É assim, aonde a cultura separa tribos, a igreja une. Não é? Então isso não significa que não podemos ter um projeto específico evangelístico com motoqueiros, com montanhistas, surfistas, com brasileiros, indianos, projetos específicos. Mas no momento em que nós falamos de igreja, a igreja une o que a cultura separa. Não é? As pessoas falam, não, eu não me junto com aqueles. Eu sou do futebol, eu não tenho nada a ver com o pessoal do tênis. Eu sou do mar, eu não tenho a ver com quem gosta da montanha. Eu sou branco, eu não tenho a ver com os negros. Eu sou rico, eu não tenho a ver com os pobres. E o corpo de Cristo faz um milagre absurdo e deixa o mundo de boca aberta a dizer assim, o que tem ali?
Como que um idoso senta com uma criança, como que um negro senta com um branco, como que duas línguas diferentes dialogam e como que eles adoram o mesmo Deus. Então, essa é a beleza e a riqueza do Evangelho de Jesus. Ela faz alguma coisa que em nenhum outro lugar do mundo é possível. É só a Igreja de Jesus faz isso porque tem o Espírito Santo, que ao entrar na vida de pessoas, o Espírito Santo ele une, ele interpreta os corações, né? Ele faz o efeito reverso de Babel, que confundiu as línguas e separou as pessoas. O Evangelho reúne as pessoas diferentes. Então, acho que um grande desafio para Portugal, que recebe essa multiplicidade de culturas, é pensar numa igreja internacional lusófona. Porque deveríamos sonhar, eu acho que pelo menos em tese, o desafio de fazer é imenso. Falar sobre fazer eu não sei como. Deveríamos orar sobre isso. Sim. Mas é imaginar uma igreja onde tem uma pessoa de São Tomé, um angolano, um moçambicano, um brasileiro, um português do norte, um português do sul, do Algarve, que também são diferentes entre si, não é? E pensarmos como que essas pessoas podem estar juntas e dividir a mesa. Isso é um desafio imenso. Imenso, porque só quando nós vivemos entre culturas é que se percebe isso. Sim. E o que tem sido feito na sua igreja em relação a isso? Bem, Viana é um lugar que até antes da pandemia, a sensação é que era um lugar tipicamente português. É claro que já tinha brasileiros, muitos. É claro que já tinham africanos dos mais diversos países das colônias, das ex-colônias, não é? Mas não se via essa chegada e esse êxodo de tanta gente como se vê agora depois da pandemia, do meio da pandemia para cá. Portanto, a nossa comunidade, como nasceu com o objetivo inicial, ou pelo menos estratégico, de alcançar as pessoas dessa terra, os portugueses, está numa casa. Os missionários que trabalham conosco são portugueses, são pessoas de Deus. O Nuno e a Gilberta, o Nuno e Gila, são gente do Senhor mesmo. Começou-se a alcançar o quê? A vizinhança, as pessoas que são parte do círculo deles. E aqui nós temos um bairro tradicional, são casas e tudo, de portugueses mesmo. Né? A zona onde há mais prédios, mais para baixo, mais próximo à praia, é onde estão os estrangeiros. Então, não tínhamos essa preocupação até pouco tempo atrás. É como se isso não fosse uma realidade da cidade de Viana. Mas, dos últimos 6 meses, isso tornou-se uma reflexão. Ao vermos pessoas tão diferentes andando pela cidade, no shopping, no mercado, que nitidamente, até na forma de se vestir, denunciam uma outra cultura, começamos a fazer a pergunta: quem somos nós, como Igreja de Jesus, como a casa, nessa cidade? Não é? Nós somos uma comunidade cristã, então, naturalmente, uma igreja ela deve pensar em crescer. Uma igreja não nasce para ter número de lotação. Ela pode pensar em multiplicar-se e dar independência para outra. Ou ser uma grande igreja e ser uma mega igreja. Mas ela é um corpo vivo. Então, o que pensar sobre crescer? E se? Não é? E se crescermos? O que vai acontecer? Se chegar gente dessa nação? E se chegar gente dessa nação? Hoje, essa é a nossa reflexão. Já temos aqui mexicanos, temos brasileiros, temos portugueses, os portugueses iniciais. E, na verdade, estamos a viver isso e discutindo com os nossos companheiros, parceiros aqui, que são missionários junto conosco, sobre o poder do Evangelho no primeiro século e como é que nós podemos praticar isso. A nossa opção tem sido, onde estamos? Estamos em Portugal. Por estarmos em Portugal e ainda trazermos essa raiz da cidade de Viana de poucos tempos atrás, ela ser uma cidade tipicamente portuguesa, estamos decidindo manter os acentos ou a língua do português de Portugal como estando à frente. Por exemplo, no processo das músicas, na maneira como as letras são projetadas, fazer correções, tirar os gerúndios, colocar o pronome depois. Não é? E nas nossas conversas entendemos, mesmo que aqui seja um lugar de um encontro de culturas, é um encontro em Portugal. Sim. Então, estamos a pensar assim. Agora, na prática, isso aí é um tubo de ensaio, de certa forma, né? Claro. É uma caminhada. Temos que ver o que o Senhor vai fazer. E, além de tudo, eu acho que
há um ajuste fino entre nós termos uma visão para a cidade, mas sabermos orar e colocarmos-nos em posição para ver o que Deus quer fazer com a nossa comunidade em relação à cidade, ao invés de só ter uma visão empreendedora, empresarial, estratégica, de abrir os braços e falar, nós queremos engolir a cidade inteira. Não, o que Deus tem para a nossa comunidade? Que talvez não seja a mesma coisa que ele tem para a comunidade X e para a comunidade Y. Mas estamos vendo um movimento de Deus aqui. Sim. É interessante isso, né, Chico? Porque assim, nós estamos cá há mais tempo, nós percebemos de uma maneira um pouco diferente, né, do que tu comentou agora. Tipo, eu cheguei faz pouco mais de 5 anos aqui, né? E quando eu cheguei, tava chegando muito brasileiro. Tinha bastante chinês que a gente ia nos lugares e tinha muito chinês e etc, né? E aí a percepção que ele tem é que depois da pandemia começou a vir. Mas pra mim parece que nunca deixou de vir, sabe? Nunca deixou de vir, exato. Parece que sim. É que assim, eu moro em Braga, então eu vejo mais a região de Braga. E a região de Braga é assim. Chega cada vez mais brasileiro. A gente vê, por exemplo, pelo trânsito mesmo. Quando eu cheguei 5 anos atrás, era tranquilo o trânsito, assim. Tu andava de carro aqui, nossa. E hoje tu já pega um trânsito, horários de ponta. É ponta que eles chamam horário aqui? De ponta, Horários de ponta aqui, tipo, tu já pega ali uma tranqueira e tudo mais, sabe? Então, nesse sentido, a gente vê que, assim, parece que Portugal tem crescido muito essa questão de pessoas vindo de fora. E essa questão é muito interessante de nós analisarmos que, apesar de uma igreja estar crescendo o número de brasileiros, estar crescendo o número de africanos e assim por diante, nós estamos em Portugal. Nós temos que dar uma visão para o povo daqui também, né? Então, claro que a gente tem que também acolher o povo, né, que vem de fora, mas o povo que vem de fora, ele tem que entender a cultura aqui também, né? Sim, eu acho que de qualquer forma, uma pessoa que sai do seu país, ela já não está mais no lugar onde estava, não é? E há cidades que são muito marcadas pelo estrangeiro, como a cidade de Braga, não é? Sim. Recebe muita gente há muitos anos já, não é? Mas eu acho que é um desafio interessante, é uma sarna para nos coçarmos da boa, assim, que Deus nos dá a oportunidade, porque a impressão que eu tenho no Novo Testamento é que a igreja ela desenvolve-se, ela floresce no meio da bagunça cultural. Parece um pouco isso o Novo Testamento. E no momento em que movimentos históricos tentaram fechar um grupo de povo para exercer o seu ministério ali, esses trabalhos morreram. Por exemplo, quando olhamos para Pedro, que ficou entre os judeus, e Tiago, foram as igrejas mais difíceis, que não cresceram, que morreram, e que depois do ano 70, quando foi a destruição de Jerusalém, foi tudo para o ar. Enquanto que a igreja desenvolveu-se para onde? Para o lado da Ásia Menor, em direção ao Império Romano, onde a bagunça cultural era clara e evidente. Então, é interessante pensar como nesse aspecto Deus parece ser mais aberto do que nós. Porque talvez nós não percebamos o quanto é preciso de sacrifício da nossa parte para nos abrirmos para o outro e para a cultura estranha. Eu lia o Novo Testamento no Brasil, e gentios e judeus, e carne sacrificada a ídolos, lá em 1 Coríntios, uns achavam que podiam comer, outros achavam que não podiam, e aquela confusão na ceia do Senhor em 1 Coríntios 11. Eu falava, esse pessoal, né? Pra que esse estardalhaço todo? Pensava assim. E cheguei a pregar mensagens sobre comunhão, por exemplo, na minha igreja no Brasil, e eu usava esses textos para dizer, olha, se Cristo foi capaz de unir num só homem, judeus e gentios, Efésios capítulo 2, quebrou a barreira de separação, e fez de ambos um.
Se Cristo fez isso com né, etnias e os judeus eram muito exclusivistas, quanto mais é capaz de fazer por nós por causa de pequenas picuinhas na igreja e tudo, a tua diferença de time, de visão política, né, que hoje é uma questão. Um é esquerda, outro é direita, e outro fala, não pode ser, você não é crente não, porque você tem essa visão. Então isso é pouco. Mas no fundo eu não sabia o quanto era realmente impactante a questão étnica. Depois, vivendo aqui, você lê o Novo Testamento de novo, você vê que realmente, se você quer dar um passo na direção dessa abertura teológica, porque quando você se abre teologicamente, é que a realidade prática pode acontecer. Se você na sua cabeça já é fechado, é aquela coisa, né? A pessoa não acredita que Deus pode falar em sonho. Então tá bom, então Deus nunca dá um sonho para ela, porque ele não vai acreditar mesmo. Né? Outro não acredita que Deus fala numa visão. Tá bom, Deus não vai dar visão para ele. Se você não acredita nisso teologicamente, você nunca vai viver isso na prática. Agora, a partir do momento que os teus olhos se abrem para falar, uau, o guarda-chuva da igreja é amplo assim, então, como é que eu faço para viver isso na prática? Aí a gente arruma um certo problema e mostra o quanto o poder do evangelho precisa ser tão profundo ao ponto de eu abrir as minhas pernas, né, fazer um alongamento de pernas para me esticar até o outro. Nessa hora em que nós nos juntamos e vamos fazer o cafezinho depois da igreja e nós temos o fulano de um país, o fulano de outro país e cada um traz a sua comida e para ele a comida dele é uma delícia. Você prova e não é o seu gosto. Sim. Não é? Então, o quanto eu tenho que me sacrificar para entender que Cristo nos fez um, que nós somos irmãos e que a nossa identidade está mais em Cristo do que no país que eu vim. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, irmão de todos os que estão em Cristo Jesus. Antes de ser brasileiro, antes de ser paulista, antes de ser... Não é? Sim. Então é curioso como o evangelho mexe com as estruturas da nossa identidade. Exatamente. E nós temos que nos lembrar que nós... Em nenhum momento nas Escrituras nós somos chamados, e nem os apóstolos foram, nem os discípulos, chamados para mudar culturas. Interessante isso. Né? Ninguém é chamado, olha, vai e transforma aquela cultura. Vai e anuncia o evangelho naquela cultura. Aquilo que a cultura tem, que é uma prática pecaminosa, ela é transformada não pelo embate cultural, mas pela mensagem do evangelho. Aquilo que não é pecaminoso, mantém-se intacto, não tem que mudar. Nós aqui estamos a beber um café, tem culturas que não gostam do café, que desprezam o café. Sim. Nós não podemos chegar numa cultura e dizer que eles têm que beber café. E nem podem vir missionários daquela cultura e dizer que nós não podemos beber café. Porque isso não é uma prática pecaminosa, é uma prática diária, faz parte da cultura. Agora, se nós estivéssemos aqui a falar palavrões, a ofender, a ser grosseiros... Isso a Bíblia condena, ela diz que nós temos que ter uma palavras saudáveis, a nossa palavra tem que ser temperada com a verdade, nós não podemos proferir palavras torpes. Então eu tenho uma orientação, e aqui convém então, um missionário chega e diz, olha, muda as tuas palavras, fala com amor, fala de maneira bondosa, fala de maneira misericordiosa, usa palavras doces e saudáveis. Então pronto, nisso eu confronto. Mas a prática que não é pecaminosa, eu não sou chamado para mudar e para alterar. E eu acho que isso é um ponto fundamental da nossa prática. Então nós recebemos a mensagem do Evangelho e anunciamos o Evangelho na prática e vivemos o Evangelho na prática na outra cultura. O que eu tenho que fazer? Valorizar aquela cultura. Preservar aquela cultura, não querer mudar a cultura. De novo, se há algo na cultura que é errado, sim. Isso eu vou confrontar. Mas isso é uma coisa que vai da própria pessoa, da própria cultura, no caso, se nós formos analisar. Porque, assim, não sei, algumas igrejas no Brasil condenam, por exemplo, beber cerveja, por exemplo. E tem outras que não. E aí tem culturas, por exemplo, a cultura alemã, que a cerveja é uma bebida tradicional. E aí você chegar e querer alterar aquela cultura, sabe? Só que assim, ao ponto que a pessoa vai tendo o ensinamento da palavra, o Espírito Santo vai agindo na vida dela, ela vai vendo o que é o pecado, o que é o errado dessa cultura, sabe? E assim, eu dei um exemplo de cerveja, mas pode ser aplicado para qualquer... Mas isso é um bom exemplo, Adriel, porque veja bem, nós chegamos na Alemanha, nós não temos que atacar se pode ou não pode beber, mas tem uma coisa que nós podemos colocar, que a bebida não pode ser em excesso.
que não pode haver embriaguez, porque as escrituras condenam isso. Sim. Então eu tenho lá um ensino explícito contra essa prática. Sim. Mas eu não vou dizer, olha, não pode beber, porque é no meu país, na minha cultura, na minha igreja, mas eu posso olhar para a Bíblia e dizer, olha, não pode haver, não deve haver embriaguez, não deve haver excesso. Em relação a propriamente vício, sabe? As pessoas têm geral. isso assim, ele bebe cerveja, viciado em cerveja, ou ele fuma, ou ele, sabe? Tem toda essa questão. Só que a pessoa, às vezes, não analisa que ela tem outros tipos de vício, né? Vício em novela, vício em... Sabe? É vício também, é pecado na mesma, sabe? Só que, assim, é fácil condenar a cultura do outro, né? E é difícil condenar o pecado de estimação, né? Isso é uma coisa que se analisa, que, pronto, a gente olha para outras culturas e vê assim, isso é pecado. Pra gente é fácil discernir, mas às vezes na nossa cultura a gente tem essa dificuldade, né? Exato. E só através do ensino, do Espírito Santo vindo falar conosco que nós vamos saber o que é. Que nós voltamos para aquele ponto anterior, né? Que é colocar o evangelho no centro. Exato. O evangelho vai ser o ponto limitador até onde eu vou, até onde eu não vou. Mas tem uma outra questão aqui, Marcelo, que eu até fiquei curioso, né? A partir desse teu relato. O teu vínculo com a igreja e o teu trabalho de plantação de igreja aqui passa pela CEPAL, que é uma organização, diria, histórica ou reconhecida, né, no contexto brasileiro e latino-americano. Mas tu também mantens um vínculo, ou tiveste a aprovação do desenvolvimento do teu trabalho missionário aqui da tua igreja local. Sim. E é o que eu, assim, pensando em tudo isso que tu falaste, né, eu vejo um lastro aqui, desde o momento em que Deus falou contigo, te chamou, tu começaste o seminário, começaste o trabalho pastoral, plantação de igreja, e chegaste aqui e nunca tiveste uma perda de relacionamento ou de vínculo com a igreja local ou com uma organização missionária. E eu, pensando nisso, acho isso extremamente importante e até arriscaria que parte do bom trabalho que tu tens feito aqui se deve também a esse histórico e a esses vínculos todos que não foram rompidos. Eu, entretanto, vejo muita gente que, aquilo que nós falamos no início, né, mete as roupas lá na mala, na mochila, entra no avião, chega aqui, vem como missionário, mas missionário da onde? Através de quem? Para quê? Não sei, Deus vai prover, Deus vai mostrar, vai abrir portas. Eventualmente eu acho que algumas situações dão certo, mas não me parece que isso é a regra das Escrituras. O que a Bíblia me mostra é que deve haver um vínculo com igrejas locais. Inclusive, nós vemos quando o apóstolo Paulo queria ir à Espanha, como tu mencionaste na carta aos Romanos, se não estou em erro lá pelo capítulo 15, ele escreve a eles e diz, pretendo ir à Espanha e vou ter convosco para que vocês me enviem. Então ele era uma das colunas da igreja. Ele não precisava ser enviado por ninguém, ele chegava com autoridade, com referências, mas não, ele queria ser enviado por uma igreja local. Então, eu estou a pensar aqui, associando isso também com a tua fala, que isso é um ponto importante, né? O cristão e aqui não aquele que vem por causa de trabalhos, por outras questões, como nós mencionamos antes, mas aquele que vem com o propósito de desenvolver o chamado e a obra missionária. Ele precisa vir com referências e ele precisa vir com um lastro, um vínculo com organizações, com instituições, com igrejas, para que haja também solidez, né, no trabalho dele e na adaptação. Porque tu mesmo mencionaste no início, pessoas na CEPAL, na tua organização, te deram orientações simples, né? Eu diria orientações primárias, superficiais, mas que foram importantes na adaptação da família. Poderia ser apenas esse tipo de orientação ou várias outras que teriam reflexo no trabalho de vocês aqui. Dito isso, como é que tu enxergas isso? Assim, tu concordas comigo ou discorda até? Não, Deus chamou, embarca, entra no avião, desce lá e faz o trabalho, Deus vai prover? Ou tu achas que o teu caso de ter esses vínculos todos é específico para ti, serviu para ti, pode não servir para outro? Ou não, o trabalho tem que ser sempre, né, orientado, enviado por uma igreja. Eu considero que o caminho natural do corpo de Cristo, natural que o Novo Testamento aponta, é o caminho sempre a partir da igreja. Acho que há casos raros em que igrejas
se fecharam e pessoas foram para o campo missionário porque entenderam que era uma visão divina e tiveram sucesso, foram abençoados por Deus, não é? Como é o caso, se não me engano, do William Carey. Eu acho que a igreja dele não queria enviar, tem alguma coisa assim. Então, acho que tem William Booth também fugiu o nome, que tinha os orfanatos, esqueci o nome dele agora. Então, o Exército da Salvação, acho que era do William Booth, não era? Eu não sei. Acho que o Exército da Salvação também, acho que foi alguma coisa assim. Mas concordo contigo, parece então que são tem casos, alguns casos, não é? Mas acho que são raros, em que igrejas estavam muito fechadas, às vezes por uma visão teológica daquele momento, que desconsideravam um aspecto missional da igreja, não é? Às vezes muito assentadas sobre o calvinismo clássico da salvação, e por isso, né, embora uma coisa não implique a outra necessariamente, mas estavam sossegadas no fato de que, não, ok, os eleitos vão vir e não precisa fazer nada. E mesmo assim, hoje, uma pessoa equilibrada que tem uma posição calvinista clássica em relação à salvação nunca vai dizer que não precisa fazer missões. Até porque se nós olharmos Spurgeon, Whitefield, grandes Edwards, grandes pregadores, né, promotores de grandes avivamentos, eram calvinistas. E exatamente. Eram grandes evangelistas, iam para fora e anunciavam o evangelho com todas as suas forças. Exato. Então, esse na verdade era uma corrupção da rota dentro de um enquadramento teológico, né, mas uma justificativa para não fazer nada. E aí algumas dessas pessoas tiveram que perfurar a bolha para fazer alguma coisa sozinhos. Mas eu acho que, por exemplo, Atos 13, que é aquele texto clássico, a igreja de Antioquia, uma igreja com uma liderança multicultural, tinha lá Paulo, Barnabé, Lúcio de Níger, não é? Tinha lá um pessoal, né, que trabalhava para Herodes. Tem pessoas ali muito diferentes, tinha 5 grandes líderes, e de repente o Espírito Santo disse: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. E enquanto eles jejuavam e oravam, e adoravam a Deus. Então, no momento em que a igreja adora, no momento em que a igreja está em comunhão com o Espírito Santo fala. E é a partir disso, de um reconhecimento da igreja local, da liderança local, da comunidade, que eles são enviados para a missão. E depois aquilo é ratificado pelo Concílio de Jerusalém, quando eles voltam com os relatórios e falam: olha, os gentios recebem o Espírito Santo como nós, eles estão a receber o mesmo Espírito que nós. E eles começam a discutir: o que vamos fazer com isso? Vamos circuncidar? Não vamos? Vamos ter que seguir a dieta judaica para todo mundo? Não vamos? E vem Tiago e dá uma orientação, né, para não perturbar os irmãos gentios, já que eles estão a receber o mesmo Espírito. E o que acontece? Né? A igreja cresce. Então, há uma ratificação, né, da igreja, da comunidade, para que a missão aconteça. Então, eu acredito que o caminho natural é por meio do corpo, da comunidade local, com o reconhecimento dos dons de uma pessoa, de um casal, de uma família, para que aquilo possa andar. Né? Então esse deveria ser o caminho. Você citou sobre a CEPAL, e eu lembrei de uma coisa muito importante, que eu acho que quem está assistindo vale dizer aqui: quem faz um caminho de mudança de país. Eu ouvi essa dica da missionária Liane Serfas, que viveu em Portugal muito tempo pela CEPAL. Ela já está no Brasil e faz hoje uma mobilização de missionários para a Europa. E acho que até por uma outra agência que ela criou. Mas ela ainda também está dentro da CEPAL, se não me engano. Ela disse assim para mim: ai, que bom saber que vocês vão para minha terra, eu amo e tudo. E ela falou assim: olha, vou dizer para vocês só o seguinte: levem 2 malas, uma vazia e uma cheia. Nos primeiros 2 anos, abram a vazia e só recebam, aprendam, ouçam. Estejam prontos a absorver o que eles têm a dizer, o que os pastores têm a dizer, portugueses, o que os portugueses têm a falar. Deixa essa mala encher. Depois de 2 anos, eles vão ter aquela confiança na tua amizade e vão pedir para você abrir a segunda mala e partilhar as coisas que vocês têm, porque você também tem história, você também tem estudos teológicos e coisas aí que estão na tua experiência e na tua bagagem. Então, aí você vai poder trocar as coisas. Então, eu acho que essa coisa da missão, ter uma organização, também ajuda, porque traz-nos uma visão de alguém que às vezes a igreja local não tem, que está no meio do caminho. Né? A missão existe para servir a igreja, né? Essas organizações.
Um dia ela pode acabar, pode morrer, a igreja nunca vai morrer. A igreja foi criada por Jesus, essas organizações não. Mas elas têm a sua utilidade, elas têm o seu valor, no sentido de que ela está entre o caminho do campo e o caminho da igreja local que ficou. Então, acho que muitas vezes é um auxílio bastante importante e interessante, até porque a igreja não tem como fazer todo o cuidado de perto, com raras exceções. Alguns pastores fazem isso muito bem, algumas igrejas locais fazem isso muito bem, mas não é a regra. E é onde a organização pode ter uma atenção, um olhar para a saúde mental da família, do missionário, da esposa, dos filhos. E eu acho que isso nós temos sido abençoados pela CEPAL nesse sentido. Estávamos agora num encontro em Lisboa e fizemos lá uns testes de personalidade. Cada um fazia e depois o casal conversava, por exemplo, eu e a Marjorie, nossas diferenças. E essas coisas ajudam, né? Fazem com que a gente possa se entender no meio desse choque cultural que a gente vive e degusta à medida em que o tempo passa aqui. Essas questões, Marcelo, eu vejo, é um pouco aquilo também que nós comentamos antes, não são essenciais, são periféricas, mas são importantes. Esses retiros, teste de personalidade, o diálogo com a esposa, é claro que em Cristo vai se superar muitas coisas, mas eu vejo que o próprio Deus dispensa conhecimento e sabedoria aos seres humanos que usam através dessas instituições essa sabedoria para apoiar o corpo de Cristo e para apoiar a igreja. Então, um casal, uma família que talvez não tenha acesso ou está vinculado a uma instituição que não tem essa estrutura, encontrará respostas em Deus. Agora, Deus também facilita muitas vezes o nosso caminho, nos dando ferramentas e oportunidades como essa, através ou de instituições e organizações missionárias, ou através das igrejas locais, que podem apoiar o missionário, né? Eu conheço aí um bom número de missionários que, em muitos momentos de dificuldade, de aperto, inclusive financeiro, foram supridos pelas suas igrejas locais, não só do Brasil, missionários de outros países da América Latina que estão aqui, ou americanos. Então há aqui uma relação, e eu acho que isso é a essência do Evangelho. Os vínculos, né? Não existe, eu tenho um presbítero lá na igreja que sempre fala isso, né? No Evangelho não existe carreira solo, não há o destaque, não há a estrela, há a coletividade, há o conjunto, há o corpo, e nós somos membros do corpo. E o corpo não é apenas a comunidade local ou a igreja local em que nós congregamos e ali eu sou parte. Ali eu sou parte, mas essa comunidade é parte de um outro corpo maior, vinculado a outras comunidades, a outras igrejas, a outras instituições, e nessa coletividade que a glória do nome de Jesus é exaltado através da nossa vida. Então eu acho isso muito importante, essa reflexão, essa ideia, né, de ter esse apoio e também de ter os vínculos. Há exceções, concordo, mas nós não trabalhamos pela exceção. No Evangelho nós trabalhamos pela regra, pela lei. E Deus é quem promove as exceções. Sim. Vou dizer só uma coisinha em relação a isso. Eu acho que é muito importante que a igreja enviadora, quando na maioria delas, em relação a missionários em Portugal, estamos a falar de igrejas brasileiras, porque metade dos pastores em Portugal são de nacionalidade brasileira e a outra metade de nacionalidade portuguesa, basicamente, essa é a fatia, esse é o desenho da pizza, né? É importante que a igreja brasileira tenha uma visão adequada da Europa e do trabalho missionário na Europa. É fundamental. Eu acho que há muita caricatura, não é? De que a pessoa saiu para ter uma vida melhor, ser missionário na Europa, até eu. Eu também queria, né? Rola muito isso daí. Sim. E não se percebe a grandeza do choque cultural que é, a dificuldade profunda de se viver a igreja com, por exemplo, os nossos filhos não tendo todo o pack variado
de programações que hoje uma igreja brasileira tem. E de familiares também, né? Porque familiares. viemos para cá sem avós, tios que estão presentes. Então tem muitos desafios. Depois lidar com o secularismo. Então você poderia dizer, ok, o Brasil também vive um secularismo. Sim, mas é um povo naturalmente afeito à fé, afeito a crer. Na religião, né? Está aberto a ouvir discursos e narrativas, ou seja, é um areópago. Sim. O Brasil tem sempre um lugar para alguém falar alguma coisa. Então todos, em algum momento, numa live, a dizer alguma coisa. Sim. Né? Tem os religiosos clássicos e tem os religiosos coaches, tem os religiosos, não é? Tá todo mundo falando alguma coisa. Exato. Nós chegamos num continente em que cada um vive a sua vida e ninguém diz nada. Ninguém tem o direito de dizer nada. Acerca da religião. Né? Acerca de crenças fundamentais. Então eu acho que é importante no Brasil as pessoas terem uma visão da necessidade de tempo, de paciência, de oração, de perseverança. E de que há uma necessidade pungente, sim, de gente aqui. Porque tem um aspecto que é fundamental, acho que tocaste muito bem no assunto. A obra missionária, ela não é orientada ou dedicada para regiões que vivem em escassez. Porque se construiu durante muito tempo essa ideia, missão se faz em países pobres. Ou em países fechados politicamente ao evangelho. Não, missão é feita no mundo todo, porque todos vão para o inferno, o rico e o pobre, aquele que tem liberdade e aquele que não tem. E a missão é justamente isso, é levar a mensagem do evangelho para romper a incredulidade dos corações, dando às pessoas a oportunidade de reconhecerem Cristo como Senhor das suas vidas. E quem precisa disso? Os ricos e os pobres. Sim. Os miseráveis e os milionários, aqueles que estão debaixo de opressão política e aqueles que estão em total liberdade política. Então, apesar de haver uma boa condição material na Europa e apesar de haver uma estrutura democrática na maior parte dos países europeus, dando liberdade de expressão, ainda assim a obra missionária é extremamente necessária. Sim. Né? Porque as pessoas não conhecem o evangelho, têm liberdade de se expressar, têm boas condições de vida, têm algum conforto, inclusive, em relação ao resto do mundo, mas espiritualmente estão morrendo, carecem, né, de um conhecimento acerca do caminho da salvação através de Jesus. E é muito mais fácil para um povo que é pobre, que tem muitas necessidades, muitas vezes, aceitar sim. Cristo. Porque o missionário que vai lá, a pequena, entre aspas, né, diferença que ele está fazendo ali no meio do povo, ele já está demonstrando Cristo para aquelas pessoas, e aquelas pessoas, o que ele tem de diferente, sabe, do nosso povo. E há também a necessidade da esperança, né? Exato, também. No meio de tanta miséria, Exato. Tanta escassez, eu preciso de algo que me dê esperança para conseguir viver essa opressão e essa limitação. Não sei se a palavra é mais fácil ou é a mais adequada, mas sim, há um diferencial talvez na escuta, no ouvir. Eu vou parar para ouvir mais, já que eu tenho menos. Já na Europa é o seguinte, eu tenho muito, para que eu vou ouvir mais alguma coisa? Sim. Então há uma barreira, há uma dificuldade maior. Mas enfim, eu acho que isso é um ponto que todos nós, e especialmente organizações missionárias, devem desenvolver nos missionários antes de até mesmo chegarem em Portugal ou na Europa. Essa consciência, né? Por que nós devemos enviar missionários? E pronto, está respondido aqui nessas falas anteriores. E que tipo de trabalho eu tenho que fazer lá? Como eu tenho que me adaptar? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que saber para ter um ministério frutífero naquela região, no país para onde eu vou? Sim. Marcelo, eu ia fazer uma pergunta. Nós verificamos que, sim, há vários métodos de evangelismo. E principalmente analisando outras culturas, existem pequenas coisas que são comuns entre várias culturas. E nisso nós verificamos os esportes, né? A gente sabe que o Brasil é um país do futebol, né? Que é simples. Aqui em Portugal também o futebol é muito grande, as pessoas dão muito valor e tal. E você falou sobre o surf, né? Que para você foi muito importante na sua vida, desde pequeno e tudo mais. E você tem um projeto aqui, né? Com relação ao surf, né? Pode falar um pouquinho pra gente? E se também é um caminho por onde o evangelismo passa? Pois é, isso que eu ia perguntar. Tu tiveste um tempo na indústria e depois tu tem outro trabalho. O teu trabalho agora está relacionado ao surf. Exato. Para além do trabalho pastoral e missionário, está relacionado ao surf. Exato.
Bom, como eu disse, tinha aquela história com o surf desde os 9 anos de idade, a tentativa de ser profissional e tudo. E essa entrega completa a Deus, né? Eu lembro muito daquele texto de Eclesiastes, não é? Não sei se é uma boa aplicação do texto, mas lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Talvez não seja a melhor maneira de interpretar o texto, mas o que eu penso eu entreguei para Deus essa questão completamente. Ele pediu tudo. E hoje eu estou em Portugal e o surf é uma das minhas atividades principais. Eu hoje trabalho como um treinador de surf, não é? Full time numa escola de surf, tanto para turistas, para pessoas que são regulares, portugueses, alunos regulares, e para a equipe de competição. Então, o que é isso? Isso eu acho que seria vulgar ou pequeno dizer que eu faço isso para isso ser o meu evangelismo. Eu acho que isso é quem eu sou um pouco, sabe? É um pouco do quem eu sou, que Deus deu uma oportunidade de reviver, reapresentou para mim. Eu fui convidado então a trabalhar com essa escola, fiz o curso de treinador de surf e com isso é aquilo, os talentos casaram. O Brasil hoje é muito importante no surf, não é? Acabamos de ser campeões mundiais com o Felipe Toledo, que inclusive é um rapaz criado no evangelho, digamos assim, a família se diz cristã, evangélica e tal. Então, hoje o surf no Brasil é uma referência para o mundo inteiro. Eu sou um brasileiro surfista e tenho uma relação com a cidade de ter o que oferecer. Então foi assim que eu fui convidado. Me viram na água e falaram, olha, você não quer dar aula de surf? Você já fez curso e tal? E eu falei, eu tenho o curso do Brasil. Então dá umas aulas aqui, freelancer. Eu comecei a dar. Eu falei, você não quer ficar firme mesmo? Você não faz o curso da federação? Eu falei, faço. Fiz o curso da federação. Eu hoje trabalho, então, full time com isso. Eu acho fantástico o que Deus fez. Primeiro porque eu tenho a oportunidade de praticar hoje um pouco do que eu falava para os membros da minha igreja praticarem quando eu era pastor full time. E eu no domingo dizia, olha, segunda-feira, terça-feira, seja uma bênção lá onde é o teu posto de trabalho, enfim, ilumine, irradie com as tuas ações, com as tuas palavras, com tudo que tu és, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de viver aquilo que eu pregava e pedia à minha igreja para ser. Então, às vezes, levanto de manhã e falo, olha, Deus, graças te dou porque tenho a oportunidade de fazer conexões. Tem sido uma forma incrível de conhecer a cultura portuguesa, de relacionar-me com inúmeras pessoas, não só de Portugal, mas do mundo. A Viana do Castelo recebe muita gente. No verão, muita. E o resto do ano tem pinguinhos quase todas as semanas. Nós temos alunos estrangeiros. Muitos daqui da Europa mesmo, Alemanha, Suíça, Holanda, esses países todos, Espanha, França. Então, são muitas oportunidades de conexões. Nessas histórias, Deus dá a graça de que a gente possa servir pessoas. Então, eu me vejo na condição de usar um talento natural que leva as pessoas a sorrir. Eu gosto de me ver assim, que meu trabalho leva as pessoas a sorrir. Ao final da aula, a pessoa tem que ter ficado em pé e ela sai feliz da vida porque correu uma onda de pé em cima de uma prancha. Isso já é incrível, porque é uma forma de expressar um pouco do significado de ser humano, de trabalhar, de abençoar pessoas. E se uma porta se abre por ali, a conversa continua. E aí eu tenho um e-book escrito em 7 línguas, está traduzido em 7 línguas, está com o selo da Christian Surfers International, que é um e-book de Páscoa para surfistas. Como é que chama isso? Em inglês seria Easter Book for Surfers. Alguma coisa assim. Então, ele foi traduzido em 7 línguas por surfistas cristãos também, com os quais eu fiz conexão por meio da Christian Surfers International. É a semana de Jesus, da segunda-feira até o domingo da ressurreição, em que eu conto essa história, fazendo um paralelo específico com o surf em Nazaré, nas ondas de Nazaré. Então, o nome do e-book é a semana mais pesada de sempre, em português seria, né? A semana mais casca-grossa de todos os tempos em brasileiro.
a semana mais pesada de sempre em português de Portugal. Isso está em alemão, está em inglês, está em francês, espanhol, árabe, enfim, algumas conexões que eu fiz e o pessoal, né, levou isso para frente. Então são muitas as oportunidades em que às vezes depois de dar 1, 2, 3, 4 aulas numa semana, a pessoa já está conversando e no final, você trabalha só disso? Porque eu não sei, parece que essa é uma coisa muito importante para os europeus, né? Do que você vive. Quando eles descobrem que você é um estrangeiro, ok, estrangeiro. Ele leva um tempo até criar coragem de perguntar. Mas você faz só isso? Porque a pergunta é, dá para viver só de surf? Dá para viver só de aula de surf? Como é que você faz no inverno? Né? E então eu digo, eu sou pastor também, trabalho com uma comunidade cristã. E dali algumas conversas progridem, outras não. E nessa situação eu tenho a oportunidade de, num contato de amizade pessoal, separado da relação da escola, falar, posso eu te enviar um material sobre a Páscoa que eu escrevi específico para surfistas? Pode. Aí eu envio por WhatsApp. Então, esse e-book já foi, assim, na primeira semana quando foi lançado, eu fiquei impressionado, assim. Eu pus num site direitinho, bonito, e teve para aí uns 8 mil downloads, parece, nas 2 primeiras semanas. Ao redor do mundo, em 27 países. Isso com a ajuda da Christian Surfers International, que divulgou para os líderes de continente. E eles passaram para as conexões e para as redes deles. Depois disso, passado um ano, o site caiu do ar, eu não quis pagar, e hoje eu tenho tudo em PDF, então basicamente eu mando em PDF. E eu mandei em PDF também para esses líderes de continente. O que me disseram é que eles mandaram muito mais em PDF do que abaixar pelo meu site. Então eu já não tenho conta. É muito provável que isso pelo menos tenha dobrado, já para, sei lá, 20, umas 30 15 mil mil pessoas, não é? Então é muito, muito bacana porque eu já soube, por exemplo, gente que postou, profissionais, postaram um print no Stories que estava lendo o livro. Né? E eu fico contente com isso. Uma oportunidade de espalhar alguma coisa eterna, né? No coração desse pessoal. Então eu vejo isso como uma parte integral de quem eu sou. Até quando? Não sei. Significa que eu estarei fazendo isso pelo resto da minha vida? Não significa. Não é? Eu me vejo na condição de que sou esse pastor relutante. Eu sou essa pessoa que Deus chamou e que tem uma dificuldade de apresentar-se às vezes como pastor por causa do que se pensa do pastor, especialmente em Portugal, com a relação com as igrejas neopentecostais, com todas as caricaturas que se fazem do evangélico. Não é? Tenho essas relutâncias e para já, Deus deu-me um caminho de ser influência, de conhecer, de conectar e de poder ser ouvido. Em relação às pessoas locais, com elas o processo demora mais. Eu já fiz o partilhamento desse e-book, mas depois de 1 ano, 2 anos conhecendo a pessoa, não é? E é diferente de uma relação, às vezes, com um alemão, que você fala que você é pastor. Eu tenho um tio que é pastor luterano, eu tenho... E aí a conversa segue, ok, posso passar para ti? Pode, tá. Pum, vai-se embora. Né? É uma relação diferente aqui. Mas tem sido parte daqueles 100% integral de quem eu sou. Eu vejo assim. Né? O trabalho é uma maneira de honrar a Deus também. Né? Quando a gente olha lá para Gênesis, cultivar e guardar o jardim, é uma maneira de expressar o reino de Deus na ordem que a gente põe no caos. Né? A gente precisa organizar as coisas, a gente precisa liderar pessoas, socorrer, dar segurança num ambiente de mar, de corrente, a pessoa está ali na sua mão. Toda essa circunstância, levá-la ao sucesso, levá-la a sorrir, eu vejo isso como parte da minha missão. Mesmo que não tenha sempre desaguado na proclamação do Evangelho. Não é? Ou seja, isso não é a proclamação do Evangelho em si, mas é trabalho. E a partir dali pode surgir uma conexão para que a gente fale um pouquinho mais. Isso é parte também do nosso ministério, eu vejo. E eu acho que para com a cidade abrem-se portas. Porque eu vejo que as pessoas me veem, e quando eu cheguei, com aquela interrogação na testa do tipo, o que você veio fazer aqui? Não é? Quem é você? O que tu fazes? Estás a trabalhar? Não é? Eu tinha uma dificuldade de lidar com isso. O aspecto da identidade.
Se no Brasil eu sabia claramente responder, sou pastor, e eu conseguia perceber talvez o que passasse pela cabeça das pessoas logo, o pastor no Brasil é alguém que tem um lugar social, ele tem um PIN no mapa da cidade, não é? Na concepção. Aqui as pessoas não sabem exatamente o que é. Então cada um vai ter a sua história. Eu acho que tem pessoas que vão integral para o ministério mesmo estando cá, e ok. E no meu caso, Deus deu-me a graça, talvez até para consolar o meu processo de identidade, dificuldade de responder, era ter alguma atividade. E sinto-me mais confortável, né, nesse tempo, podendo responder às pessoas assim. Eu sou técnico de surf, ok. Fui ao fisioterapeuta essa semana. Problema aqui no pé e tudo. Como é que foi? Foi assim? Foi assado? Ok. Mas dá para viver de surf só de surf? Ou tem outra atividade? Não, eu sou pastor também. Ok, tá. Pronto. Aí contei para ele a minha história. Então serviu como vínculo. Eu acho que é uma oportunidade que Deus dá também por meio do trabalho. Tem os seus prós, os seus contras. Não tenho todo o tempo disponível, possível, que gostaria. E para já é assim. E se Deus falar, chega, vai ficar integral, amém. Eu quero só seguir o movimento do Espírito Santo. O que Ele quiser para mim é o que eu quero fazer. Não estou agarrado e preso a isso, como se dissesse, cheguei no ponto final da minha vida. Jamais, jamais. Eu estou no processo e o ponto final é a glória, é ver Jesus. Ele é o mais importante, a minha identidade não está nem como surfista em si. Eu sou um servo de Jesus e um filho amado de Deus, como nos ensina o Henry Nouwen, que é alguém que eu gosto muito. Eu sou um filho amado de Deus. E que hoje Deus deu uma oportunidade de voltar a surfar com mais frequência e até trabalhar com isso. Mas não está aí a minha identidade. Sim. Muito bom, muito bom. Olha, Marcelo, muito obrigado pela tua disponibilidade e também por toda essa conversa que nós tivemos aqui. Foi de fato muito edificante e também um exemplo de fé, um exemplo de prática cristã na obra missionária, na aplicação prática do evangelho, relacionando igreja local, comunidade, sociedade, trabalho. Acho que nós temos aqui muitos exemplos e que de fato serão edificantes e educadores também para aqueles que escutarem, ouvirem e assistirem o programa. Adriel, se quiser falar um bocadinho das nossas redes sociais. Isso aí, Chico. Fala para o pessoal que quiser seguir no Instagram, é o @podcafecoado, ok? E também nós temos um link que agrega todas as nossas redes sociais, o YouTube, todos os links que nós temos, que é o link tr.ee/podcafecoado, né? O pessoal que acessar por lá vai ter uma surpresa lá, entendeu? Então, para que eu vou direto no @podcafecoado lá no Instagram? Não. Acessa lá, link tr.ee/podcafecoado, vai ter uma surpresa para quem acessar por lá, ok? E, Chico, fala também da... A surpresa foi mencionada aqui durante o programa. Exatamente. O pessoal que tá vendo todo o programa aí vai saber o que... Já sabe que é surpresa, né? Muito bom. Fala aí, Chico, sobre a livraria também. Pois, nós temos uma instituição, uma organização no Porto, mais especificamente Matosinhos, que apoia o nosso programa, tem nos ajudado, que é a Céu e Terra. Já falamos aqui várias vezes. Já tivemos também pessoal da Céu e Terra partilhando conosco a mensagem do Evangelho sobre vocação, chamado, propósito. Enfim, tem sido muito edificante, muito bom o apoio deles. E a Céu e Terra também tem uma loja Céu e Terra, pode procurar lá no Instagram. Trabalha especificamente com a distribuição de material, literatura, livros, bíblias cristãos aqui em Portugal e outros países da Europa. Então convém dar uma vista de olhos, ver o material que está disponível, o acervo novo, chegou livros recentemente do Brasil. Então o pessoal que está por aqui quer fazer compras, loja Céu e Terra, tem de certeza algum título, algum material que vai ser bom para a tua vida. Tem lá no nosso link também, a loja Céu e Terra. Vai aparecer lá também. Exatamente. Marcelo, quer falar das tuas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra também? Ou a igreja aqui também. Exato. Né? Sim, aqui é a Casa Viana. Vou encontrar no Instagram e no Facebook. Eu tenho uma rede social pessoal que é Marcelo Oliveira Ferreira. Acho que com o underscore separando Marcelo, underline, underscore, Oliveira, underline, Ferreira. Essa
O uso que nós fazemos da rede social na Europa é muito diferente do que no Brasil, então não é muito pastor profissional, cheio de textos, reflexões teológicas. Uma coisa mais pessoal. Mais pessoal. E tenho a minha, inclusive, do trabalho com surf, Marcelo Ferreira _surf. E aí é onde tem lá coisas específicas do meu trabalho como surf coach dentro da X-Life Surf School. Então são formas que você pode falar comigo, pode se encontrar. Tá bem. Muito bem. Olha, de novo, obrigado, Marcelo. Obrigado, Adriel, e por toda a ajuda de novo para a gente estruturar o programa. Lembrando que Café Coado é o programa que nós filtramos pela palavra aquilo que nós consumimos. E hoje filtramos aquilo que Deus teve para falar aos nossos corações através da vida do pastor Marcelo. Pessoal, fiquem atentos, em breve nós teremos aí novos programas, tanto da série Nosso Pastor, como da série Cristãos Relevantes, e depois temos alguns projetos que em breve estarão disponíveis no YouTube. Subscrevam lá para receberem as notificações sempre que nós postarmos novos programas, novos conteúdos, vocês ficarão sabendo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Feito. Beleza. Hoje que fiquei. Deixa eu só gravar um pra gente botar lá no Stories. Tá bom. A gente gravou um antes de vir. Ele queria fazer no caminho. Eu falei, não, deixa chegar Não. lá, não coloca. Vamos gravar tudo, vamos esperar que dá certo. Depois a gente coloca. Olha, pô, vai que a gente desencontra, não tem luz, dá algum problema. Dá qualquer problema. Consegue chegar um pouquinho mais? Ou eu venho pra cá, o Marcelo vem um pouquinho. Deixa eu ver aqui. É só porque Instagram, né? Sabe como é que é?